Olá, boa tarde. Começa agora o nosso terceiro encontro do Lab Studio. Lab Studio, que é um projeto do Lab Moda, que esse ano está tentando entender como é que a gente vai fazer esse evento com esse contexto, com esse novo contexto que a gente está vivendo. O tema de hoje é expografia e tecnologia, áreas expositivas e espaços interativos para moda. Eu vou apresentar os nossos convidados e depois cada um vai falar um pouquinho do que tem feito na área. Bom, a primeira convidada é a Renata Maximiano, que é da ICX, desculpa, Lab, é uma startup que desenvolve produtos de tecnologia para o varejo de moda. A Gabriela Bétega, que é arquiteta e diretora do Museu Paranaense, especialista em cenografia, e o Richard Romanini, cenógrafo formado em Milão e diretor artístico também do Museu Paranaense. Renata, queria passar para você, queria que você se apresentasse e falasse um pouco do teu trabalho com essa questão da tecnologia, como é que vocês encontram soluções para os negócios de moda? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata. Prazer estar aqui falando um pouquinho da ICX para vocês. Então, é o seguinte, a ICX, vou falar um pouquinho da ICX e do que a gente oferta, né, para o varejista. A ICX, a gente tem 3 pilares fundamentais, tá? Que é a experiência de compra, então, trazer essa jornada de compra diferenciada para o consumidor. A parte de omnichannel, então, integração de canais, tanto o e-commerce quanto o PDV, quanto a loja física. E também o analytics, então, trazer dados relevantes para o varejista através dessa integração e dessa jornada. Então, a gente propõe tanto hardware quanto software, né? Então, a gente fornece também IoT devices, né? Tanto pode ser aplicados nos nossos produtos mesmo, ou então em outros devices que o cliente acha necessário dentro da jornada da loja. Alguns dos nossos produtos, né, o nosso carro-chefe aí é o Fit You Mirror, que ele é um espelho interativo, touchscreen, que fica dentro do provador de roupa, e ele tem algumas funcionalidades que integram esses 3 pilares. Então, é uma jornada de compra diferenciada, então o consumidor ele consegue ver novos cenários, ver uma playlist diferenciada. A questão da integração de canais, então ele consegue fazer tanto visualizar as peças que ele entrou dentro do provador, ver também a parte do estoque, então quais são as peças, quantas peças eu tenho disponíveis de acordo com a peça que eu levei dentro do provador, diferentes números, diferentes cores, solicitar para o vendedor trazer para ele dentro do provador, e ele poder também finalizar a compra dentro do provador, né? Então, a gente tem toda essa jornada. E tudo isso gera uma base de dados para o varejista para ele entender essa jornada do cliente, o que ele visitou, como ele visitou, quanto tempo ele ficou. Então, esse é o nosso carro-chefe, né, dos produtos. A gente desenvolve outros tipos de produtos de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente também tem a vitrine interativa também, que o ponto de venda vira 24 horas para o varejista. E outras soluções também, além de só no varejo moda, né? A gente decidiu focar um pouco mais no varejo moda. E a gente tem alguns clientes aí, tanto mais aqui em São Paulo, nós somos uma startup de São Paulo, então a gente está desenvolvendo novos projetos do varejista, ainda mais agora nesse novo cenário aí que a gente está enfrentando. Legal. O Richard e a Gabriela têm uma experiência com a cenografia de eventos do Pátio Batel. Pátio Batel, que é a casa atual do Lab Moda. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como é que tem sido a experiência de vocês com a cenografia, para depois a gente entrar aí no que vocês acham que pode ser esse novo momento. Ok. Bom, olá a todos, obrigada pelo convite, muito felizes aqui de poder conversar um pouquinho, estar próximo, né, nesse momento difícil para todos. Dani, como você falou, faz algum tempo, eu acho que nós já participamos de 3 edições e estávamos a caminho da 4ª, me corrija, Richard, se eu tiver, mas acho que era a 4ª mesmo, do Pátio Batel, né, do Fashion Walk.
Paramos justamente por esse momento aí de pandemia, vamos ver como é que vai ser a sequência. Mas eu contar um pouquinho da nossa história, até como que a gente começou, né, com essas cenografias e tudo mais. Eu conheci o Richard há muito tempo atrás, infelizmente, já faz muito tempo. Nós nos conhecemos em Milão, ali na Itália, você citou, né? Na apresentação, porque os dois estavam cursando cenografia na Academia de Belas Artes de Brera. Eu já tinha cursado arquitetura aqui em Curitiba, na Católica, e depois fui para lá fazer os estudos de cenografia. Conheci o Richard lá, terminamos o curso e começamos a trabalhar juntos desde então. Acabei ficando 13 anos lá, então nós tivemos uma experiência já na área. O Richard mexia já com audiovisual, inclusive, eu não, mais projetual, lá em Milão. Viemos para Curitiba, não por nenhuma contingência, mas foi uma escolha. Já faz 10 anos que 10 anos que estamos aqui, né? Primeiro projeto foi um projeto audiovisual, bem autoral, né? Foi um projeto que nós escrevemos. O Richard foi roteirista, diretor, eu fui produtora, diretora de arte, tudo, assim, junto num pequeno projeto. Depois dali, começamos a atuar realmente mais com a parte de cenografia, tanto ligado à publicidade, mas também projetos mais autorais. Depois faz uns 3 anos que enveredamos muito para essa... Vocês estão me escutando bem? Eu estou sentindo um pouquinho de retorno no som. Bom, depois enveredamos ali, como você falou, pegamos essa cenografia de grande porte, que foi, na verdade, foi uma grande oportunidade, porque nos ensinou muito no Pátio Batel. E junto, em paralelo, nós começamos a desenvolver muito projetos na área expográfica. Trabalhamos também ali em grande escala, porque nós trabalhamos em exposições no Museu Oscar Niemeyer. São as duas, na verdade, as duas exposições até atuais, até hoje, que estão em cartaz do acervo do Oscar Niemeyer, fomos nós que fizemos. Então, as exposições ocupam uma área, uma metragem quadrada muito ampla, né, porque as salas do museu são muito amplas, elas têm 60 metros por 10, então ali também são projetos de grande porte, enveredamos para isso. O que pensar hoje em dia é quase uma contradição, né, nós estávamos falando disso antes em privado. Mas a experiência do Pátio Batel, como você falou, para nós foi incrível, porque a Renata agora, que está aqui também, pode confirmar o quanto é útil a aproximação da tecnologia com a arte, né? Vamos dizer assim, no Pátio Batel, nosso primeiro projeto, nós usamos muita tecnologia, inclusive enveredamos num campo que para nós era ainda um pouco virgem. O Richard depois pode complementar, mas nós usamos muito Arduino, fomos para um campo bem assim, para nós ainda experimental, mas daí, de lá para cá, fomos sempre usando mais a tecnologia, eu acho, como um instrumento complementar, né? Eu acho que daí a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, e como você falou também na apresentação, desde 2019, desde o ano passado, de fevereiro, eu assumi também a direção do Museu Paranaense. O intuito é mexer muito no espaço, então, justamente porque nossa expertise é essa, né? Trazer o museu para a sua cidade, abrir o museu para a sua cidade de forma mais contemporânea, trabalhando muito no espaço, né, na área tanto expográfica, cenográfica, mas aí é um discurso que vai longe, porque ele envolve outras ações culturais, assim, são mais amplos. Mas eu vou deixar um pouquinho também para o Richard aqui a apresentação. Olá a todos. Eu acho que, na verdade, essa introdução, a Renata se apresentou, a Biba me apresentou também, então acho que mais ou menos já foi dito, né, um pouco da nossa trajetória, assim. Bom, eu hoje sou
justa por continuar nessa trajetória de parceria, né, já há quase 20 anos praticamente. A Biba, também estou trabalhando junto com ela no Museu Paranaense como diretor artístico, né, voluntário, né, mas eu tô trabalhando nesse cargo. E, enfim, de resto, eu acho que a Biba um pouco já falou tudo, né? Eu acho que daí, de repente, a gente pode entrar mais, talvez, em questões que a Dani pode levantar aí para a gente dialogar juntos. Eu lembro que uma das finalidades da nossa conversa é oferecer subsídios para os jovens arquitetos que estão participando dessa maratona que vai apresentar uma nova proposta de como o Lab pode acontecer esse ano, seja como um híbrido, enfim, eles é quem vão propor. Então, eu peço para quem está assistindo, para esses meninos, essas meninas que estão participando da maratona, que podem mandar as perguntas para os nossos convidados, que eu tenho certeza que eles têm muito repertório para falar. Passando a bola para você, Renata, você falou um pouco sobre a questão da tecnologia não substituir a experiência do consumidor, ela é um complemento. Eu te pergunto, nesse contexto aí que a gente está vivendo, vocês estão recebendo uma demanda maior do que vocês geralmente recebem, no sentido de apresentar novas soluções para essa experiência do consumidor? Estão surgindo novas demandas em decorrência da pandemia? Sim, a gente está recebendo novas demandas, principalmente acho que relacionado com, óbvio que de acordo com a pandemia foi ficando um pouco maior, né? O pessoal começou a focar bastante na questão online, né, do e-commerce. Aí depois começou a abrir os shoppings. Então a gente está tendo uma demanda de novas soluções para trazer essas pessoas para o shopping de novo de uma forma segura, né, de uma forma que seja confortável para o cliente, assim, para ele ir no shopping. Então, a gente fala bastante, quando eu falo que elas não se substituem, elas são complementares, né, que a gente fala muito de integração de canais, de fazer com que, por que não ofertar uma experiência de compra boa dentro de casa, né, para o cliente, e mostrar para ele que na loja também ele vai ter a mesma experiência, né, ou então fazer de uma forma que elas sejam complementares. Então, a gente recebeu, sim, novas demandas principalmente devido ao cenário, de, por exemplo, agendamentos para irem à loja, né? Então, eu selecionar na minha casa as peças que eu quero ver, com os números que eu quero ver, marcar um horário, ir até a loja e eu ter lá o meu provador com as roupas que eu pedi e eu poder experimentar. Isso também gera uma sensação de customização, né? Uma fidelidade com a marca também, né? De proporcionar esse conforto também para o cliente. Também tem a questão que hoje a gente está vendo bastante forte agora, a questão de pagamento, desse self-checkout, né? De você não ter mais aquela questão de pegar fila para eu pagar, né? Porque hoje as pessoas têm que manter uma distância entre elas, né? Então, fazer esse self-checkout de uma forma mais rápida, e também a questão de fazer essa integração no sentido de eu estar na loja e eu também querer pedir essa roupa e mandar para minha casa, para eu não ter que pegar a sacola, né, para eu não ter que ter o contato com a roupa. Uma outra forma, outra solução também que a gente conversou bastante com alguns clientes foi fazer com que a área da loja em si ela se torne como se fosse um museu. Então, não ter mais tantas prateleiras, ter mais displays, né? Mostrar de uma forma diferenciada esse espaço da loja. Você também começar a pegar uma questão mais sensorial dentro da loja, então com voz, com gestos, com cheiros, né? De uma forma proporcionar essa experiência de compra diferenciada e segura ao mesmo tempo, né? De uma forma confortável. Então, a gente recebeu, sim, algumas demandas para principalmente fazer com que a loja física se torne também um ambiente inovador e seguro também no meio dessa pandemia.
Bacana. Richard, falando um pouco da questão da cenografia em si, vocês têm essa experiência com o Pátio Batel, que são eventos de aglomeração, muita gente circulando, com equipamentos de cenografia grandes. É difícil a gente prever como é que vão ser esses eventos do futuro, mas, assim, o que é preciso levar em consideração a partir de agora? Então, até seguindo um pouco o que a Renata está falando, né? Está falando muito em integração, em complementar, né? Então, refletindo um pouco nesse sentido, eu estava pensando que, embora esses processos, né? A Renata está falando mais até de como veicular o mercado mesmo, né? A venda até. E a gente talvez fica mais num processo de narrativo, de comunicação, talvez, né? Que embora um evento, um cenário seja feito para acolher um evento, né? E para ter um público ali, mas na verdade ele tem talvez pontos que têm a ver com narrativas, com storytelling e com comunicação. Então, nesse sentido, se a gente vem pensando no complementar, na integração, a gente sempre vê que o fruto desses processos que são artísticos, de arquitetura, de cenário e tal, embora eles sejam coletivos, né, muitas vezes se percebe que as etapas desses processos às vezes ficam meio isolados, né? Então, se a gente pensa que talvez a gente precise reinventar os eventos, justamente eu apontaria para essa questão do storytelling. Então, dizer que essa sinergia, essa integração teria que ser colocada no processo desde o começo, para que as pessoas realmente tenham as ferramentas, até incorporando tecnologia, ou incorporando, enfim, as competências de cada área, de curadoria, né, que essas ferramentas, esses profissionais possam trabalhar junto para criar essas narrativas que sejam mais assim, pertinentes a demandas ou a reflexões que façam sentido hoje, né? Então, por exemplo, a gente pode olhar para questões de sustentabilidade, né? Ou até, por exemplo, eu estava falando antes que eu vi justamente começou um novo ciclo, né? De propostas de Fashion Week que estão basicamente usando plataformas digitais, né? De streaming e tal. E a gente vê que, por exemplo, enquanto a moda, né, usou por muitas décadas o contrário, o cinema e a música, por exemplo, em termos de storytelling, de comunicação, de algo que pode ser fruído não presencialmente, usam a moda, né, para atingir os próprios objetivos, às vezes fazer o contrário, né, a moda usar justamente pensando em storytelling, em narrativas, usando a música, o cinema, talvez nem sempre funcione da maneira desejada. Tem exemplos, por exemplo, em Xangai teve o Fashion Week, que aconteceu, me parece, em abril, teve uma repercussão muito grande, né? Na Europa, alguns outros eventos não tiveram esse sucesso, né? Então, é assim, é uma maneira é um momento, talvez, né? Embora tenha grandes dificuldades, tentar ver como uma oportunidade de achar outros públicos e de justamente dialogando desde o começo com todos esses profissionais, entender quais são as melhores estratégias para chegar nesses novos públicos ou para pensar um desfile, formatos novos, né? No caso nosso, de eventos. Daí entra, talvez mais no caso da Renata, a questão de um mercado real, né? De como
essa comunicação daí se traduz em questões econômicas, né, de sustentar a indústria, ou enfim, até pequenos designers locais, enfim, né? Sim, Não eu sei queria que se eu é, viajei um pouco. eu acho que é um grande, a gente vai fazer um grande brainstorm de coisas, né? A gente, acho que as respostas prontas ainda não estão prontas. Mas eu queria que a Gabriela complementasse, porque os eventos de moda, o objetivo é criar o desejo, né? E como que você enxerga esse hibridismo entre um evento de moda que possa contemplar a tecnologia como uma das ferramentas? Veja, eu não pode deixar de ser assim, porque ainda trabalhando muito perto em cenografia e em expografia dentro do museu, eu acho que o mundo virtual nunca vai substituir, como você disse ali, essa fenomenologia da experiência, né? Essa possibilidade de fruição sensorial, ela é única, né? Ela é insubstituível. Mas acho, sim, que o virtual, a tecnologia, nesse sentido, é uma grande ferramenta. Então, é muito difícil imaginar, daqui para frente, num pós-pandemia imediato, ou até mais para frente, esses grandes eventos, né, do jeito que vinham acontecendo. Como eu falei, eu acho que as experiências vão ser mais íntimas, assim, né, a gente vai ter que, como o Richard falou, achar um novo formato que proporcione experiências mais íntimas. E aí, então, essa equação, né, esse equilíbrio entre o virtual e o presencial, acho que vai ser muito forte. Acho que aí é o ponto chave da questão. Então, seja como o Richard falou, que desde o início, onde o público, por exemplo, não está ainda nem fruindo o evento em si, mas ele já vem chamado para dentro da narrativa que vai se contar através de ferramentas virtuais, e daí cada um vai poder, em algum momento, fruir também disso de maneira presencial. Eu não sei, eu acho que o formato vai ser diferente. Grande evento daquela forma, todos no mesmo espaço, acho que vai ser difícil que aconteça, assim, né? Pelo menos no futuro próximo, né? Pelo menos no pós-pandemia, Olá. né? Assim, oi, estamos te Eu não ouvindo. estou vendo mais ninguém. Tá, Agora estamos voltou. te vendo. Tá. E falando agora de uma maneira assim mais prática, até de ferramentas para cenografia, você imagina a cenografia, então, como é que ela vai trabalhar? Sim, ela vai precisar trabalhar com o mundo virtual, mas na parte física, o que ela vai ter que... Eu acho que uma das prerrogativas para qualquer projeto tem que ser a sustentabilidade, né, como a gente estava falando. Essa forma de repensar as coisas, do que é verdadeiramente essencial, né, que a gente está refletindo tanto nesse momento. Então, um ponto de partida, eu acho que para qualquer projeto, isso agora eu falo como você falou, para os meninos que estão participando aí, justamente para fazer os projetos, né, para viabilizar isso, é a sustentabilidade, né? Então, você vai até pegar isso como talvez um elemento de criação, assim, né? Então, você parte disso e dali você chega no teu projeto final. Como eu estava falando dos últimos projetos que a gente vinha fazendo, claro que isso já estava muito latente, mas agora ainda mais, a gente vinha buscando não criar tantos resíduos, né? Uma coisa tão efêmera, gerar tantos resíduos não faz mais sentido. Então, trabalhar muito com elementos e com estruturas, objetos, o que seja, que às vezes já existem no mercado e que nem são feitos para cenografia. Vou falar uma coisa muito banal, que se trabalha muito e tem bilhões de exemplos no mundo, são andaimes, estruturas tubulares, que são feitos para trabalhar com isso e desenvolver isso. Eu sei que vocês no Lab Moda têm uma grande experiência com isso, porque todos os cenários feitos quando era o evento realmente presencial, né, grande parte dos
totalmente presencial, vocês usavam muito, eu me lembro bem das cenografias, né? Usavam pallets e várias, né? Então, acho que essa linha vai ser uma prerrogativa para quem começa a desenvolver um projeto. E, como eu falei, eu acho que a tecnologia ali pode ajudar muito, sim. A Renata falou uma coisa muito interessante, que as lojas, talvez elas vão se mostrar mais como espaços expositivos, né, como museu, do que propriamente o espaço do consumo. Enfim, o consumo daí, vamos dizer, a concretização da compra fica para o mundo virtual. Então, esse equilíbrio, essa equação que eu acho que vai ter até num evento assim de moda, né, como está acontecendo na compra. Até porque algumas coisas que são muito relacionadas à moda, como, por exemplo, provar uma roupa, num futuro próximo, quando as lojas estiverem abertas, ainda a gente vai ter um problema aí para resolver. Renata, voltando para você, eu queria que você falasse um pouco sobre tecnologia. Que tecnologia é usada para esse tipo de programa que vocês usam? E se a tecnologia, houve um aceleramento da tecnologia nesse momento, a gente sabe que essa pandemia acelerou muitos processos na indústria, na própria tecnologia. Nesse caso de vocês já estão sentindo algumas coisas novas surgindo aí, algumas possibilidades, até em termos de custo, porque uma vez que há uma grande demanda de lojistas precisando dessas soluções, também é importante que elas sejam acessíveis, né? Uhum. Então, a questão de custo, né, eu acho que também a tecnologia em si, ela acaba sendo benéfica, né, para o lojista em si, porque ele acaba reduzindo custos até mesmo na questão de logística, até antes mesmo, né, do produto chegar, da distribuição. Então, eu acho que a tecnologia também tem isso a favor, né, de você cortar determinados processos, né, e agilizar isso, tornar tudo mais produtivo. Então, a gente está recebendo bastante demanda, principalmente na questão, óbvio, do ponto físico, né, que eu falei, e também da questão do back-office, né, da questão do que está vindo antes, né, porque como as vendas do e-commerce também aumentaram, então tem toda uma questão logística também por trás, que precisa ser reestruturada para você ter essa entrega desses produtos, né. Então, a tecnologia geralmente que a gente usa é basicamente hardware, então a gente customiza todos os produtos para o cliente, né? Então, eu quero um espelho interativo, eu quero um display interativo, eu quero isso num iPad, eu quero isso com uma realidade aumentada, eu quero isso como uma projeção, né? A gente já viu vários museus usando também projeções, né, para criar uma experiência diferenciada. Então, hoje a gente tem bastante demanda em relação aos devices, um pouco menos, tá? Diminuir um pouco, porque quando você fala de hardware, quando você fala de produto em si, tem muito toque, tem muita interação física, né? Então, a gente também teve que mudar um pouco o nosso modelo de como ofertar esse produto de uma maneira um pouco com menos toque, que seja interativo, mas de uma forma um pouco mais separado, né? E também a questão de software mesmo, da parte de integração. A gente está recebendo bastante demanda de desenvolvimento de aplicativos, né? Para fazer, como eu falei, dos agendamentos, então desenvolver um aplicativo para que o cliente consiga fazer isso via o celular. Por exemplo, também no espelho, em vez de eu ter o toque no espelho, ser por gestos, ou então que o cliente possa fazer essa navegação no próprio celular dele. Então, a gente está tendo bastante modificação na questão da interação com a tecnologia. Então, essa que é a demanda que está vindo diferente para a gente, né? De como essa interação, tanto com as pessoas, o físico, né, da pessoa na loja, da questão da relação com o vendedor, da relação com o pagamento, e também com a relação com a própria tecnologia. Legal. A gente falou um pouco sobre isso, mas eu vou voltar para o Richard, porque o Richard é italiano, então ele consegue fazer aí um paralelo. Vocês falaram que uma das coisas que a gente vai ter que levar em conta quando a gente vai promover um evento, formular um projeto de um evento, é a questão cultural também, né? A gente tem no Brasil essa coisa do toque, de pegar e tal. Queria que você falasse um pouco dessa questão cultural, Richard, na questão da cenografia. Como é que você pensa isso?
Então, eu vou de novo pegar carona de algumas palavras que dentro da fala da Renata, né? Ela falou de relações, né? E a gente, no nosso trabalho de foco principal atual, que é trabalhar no museu, mas, na verdade, abrindo isso mais para questões sociais, né? É justamente pensar em espaços de relação, né? Tanto que essa relação seja virtual ou presencial, a gente sempre está falando de pessoas ou grupos de pessoas que estão comunicando ou interagindo entre elas, né? Então, na verdade, eu até outro dia, a gente conversando junto, né? A gente está em casa sempre online, olhando coisas e tal, e daí eu vi um vídeo antigo, né? A gente, eu estava vendo esse vídeo, né, pensando em, de novo, storytelling, de criar narrativas para criar, talvez, para que esses espaços de relações, né, que daí podem se traduzir em questões de moda ou qualquer outra atividade, mas enfim, né, o storytelling. Então, eu estava pensando nesse vídeo dos Pink Floyd, né, que eles gravaram, eu não sei bem os anos, mas eu acredito que seja final dos anos 70, algo assim, que é Live in Pompeii, né. Então, a gente vê um exemplo lá atrás de uma banda que criava produtos, né, artísticos, tanto, claro, era música, mas também o vídeo, né, as capas dos discos e tal, eles né, criaram algo icônico, né, dentro da música, assim, e com uma abrangência muito grande. Mas justamente esse vídeo, Live in Pompeii, ele é um vídeo que acontece nesse cenário de ruínas, né, arqueológicas ali de Pompeii, e eles tocam essa música sem público nenhum, né? Só que esse vídeo teve uma abrangência global, né? Uma fruição até hoje, né? Ele é um vídeo super famoso e tal. Então, quer dizer que eles já estavam sem as nossas condições atuais, sempre tentando, talvez até através da tecnologia, ou através de um pensamento mais avant-garde, né, experimental, de criar novas formas de comunicação, de criação artística, né? Então, ali você vê, por exemplo, tem esse aspecto de não ter público, tem outro aspecto que é a duração das músicas deles, né? De novo, quebrar um paradigma de padrões que sempre, né? Pensando em streaming, por exemplo, na rádio, assim, sempre tem uma duração meio padrão para encaixar dentro de um programa radiofônico tantas músicas, sei lá, enfim, né? Eles meio que quebraram um monte de paradigmas, né? E mesmo assim tendo um sucesso incrível. Enfim, quer dizer que voltando de novo aos dias atuais, que a gente está obrigado de alguma forma a quebrar padrões, né? É isso que eu digo, é sempre uma busca através de uma narrativa que está na base do processo de trabalho, que seja individual ou coletivo, talvez uma saída mais, né, mais interessante para a gente pensar em novos formatos, em soluções criativas ou de mercado, de integração de ferramentas que sejam tecnológicas, né, ou mais, assim, manuais, e, enfim, artesanais. Você falando desse vídeo, me vem à cabeça da superprodução que eles fizeram, né? Tinha a iluminação primorosa, enfim. Me parece que os eventos, a cenografia dos eventos, a partir do momento que ele tem que ser também transmitido
para as pessoas via internet, também tem que ter um outro cuidado com as proporções, com a questão de várias questões, né, Gabriela? Bom, fortunados eles que tiveram Pompeia de cenário, né? Nós, como não podemos, temos que fazer uma ginástica para recriar essa mesma sensação através da cenografia. Sem dúvida, acho que esse período de pandemia, de fato, está nos fazendo quebrar paradigmas, como diz o Richard. E acredito que pensar muito na nossa impermanência nesse mundo, assim, né? Então, eu volto ali a ligar a cenografia hoje com a sustentabilidade, não tem como descolar uma coisa da outra. Penso um pouco, às vezes, no que diz o Krenak, que a gente deveria tentar deixar menos vestígios, assim, né, também. Então, eu acho que, eu não sei, tem que realmente tentar entender como criar novos pontos de fruição aí. Mas qual que era a tua pergunta em específico? Desculpe, só porque eu fiquei pensando... o cuidado que você tem, ou as características que tem que ter um cenário que vai ser transmitido via online. Bom, olha aí, mais uma vez a tecnologia sendo importantíssima, né? Justamente porque, como você mesma levantou, o cuidado com a iluminação é essencial. Som é outra coisa que vai ser muito, muito importante, até para aguçar, como eu falei, essa falta de poder viver, né, presencial, assim, de sentir essa fruição sensorial que a presença nos traz não vai mais existir em alguns momentos. A tecnologia ali tem que ajudar. Então, muita iluminação, sons, eu acho que isso sim, e aí também a técnica de montagem e alguns subterfúgios cinematográficos vão ser muito importantes mesmo. Certo. Tem uma questão aqui que é o seguinte, perguntam para vocês, Richard e Gabriela, é um paralelo entre a iluminação de roupas e acessórios e de obras de arte. Sim. Eu vou falar um pouquinho, talvez, sei lá. Vai citar a mostra do Giorgio Armani. Não, depois você fala. Essa mostra do Giorgio Armani, na verdade, era uma mostra de muitos anos atrás no Museu da Triennale em Milão, né? Que a tipografia foi concebida pelo Bob Wilson, que é um grande dramaturgo, arquiteto de formação, enfim, né? Mas o que eu estava pensando mais era, tem algumas coisas em comum, por exemplo, né? Que é, por exemplo, algumas escolhas que estamos falando de novo de regras que podem ser quebradas, né? Mas, por exemplo, uma das problemáticas, tanto em mostras, né, espaços expositivos, como de evento de moda, justamente é trabalhar tanto a iluminação, e a iluminação a gente tem que pensar que ela existe também trabalhando junto à paleta de cores que você tem naquele espaço arquitetônico, né? Então, por exemplo, muitas vezes o padrão certo seria tentar, em proximidade das obras de arte, ou olhando para os vestidos, né? Tentar não alterar a pigmentação, né, das obras, ou, enfim, as cores dos vestidos, com a paleta de cores que você vai escolher, os materiais, enfim, é bastante complexo, mas em via de regra tem essa questão. Uma outra coisa que eu queria falar, inclusive, pensando nesse sentido, que se a gente fala em insustentabilidade, estamos falando em iluminação, enfim, de questões técnicas para viabilizar conceitos que a gente acha mais oportunos agora. Talvez antes, quando a gente fazia, eu não quero dizer, não sei se vai continuar existindo, não, aí é uma demanda também, né, do mercado, mas quando a gente tinha
questões, por exemplo, de grandes eventos. Se a gente pensa, por exemplo, no Pátio Batel, a gente está pensando numa plateia de aproximadamente, pelo menos as pessoas que ficam próximos à passarela, de 300 pessoas sentadas com um cenário que fica suspenso em cima dessas pessoas, né, desse público. Então tem toda uma série de questões de segurança também, né, nesse sentido. E agora, talvez pensando de novo em padrões antigos, antigos que é ontem, né, mas já é antigo talvez, e novas opções, talvez justamente para não ter mais esse tipo de formato, a gente vai ter um grau de liberdade maior, né, em quebrar paradigmas, tanto em questões de iluminação, como de segurança, conseguir viabilizar talvez mais questões de sustentabilidade mesmo, né, e trazer à tona, quanto mais possível, de maneira prática isso, ou pelo menos voltando às narrativas de maneira simbólica, né. Mas é claro que, voltando à pergunta da iluminação paralelo, eu acho que talvez, né, nos museus, né, paralelo, digo, de iluminação, né, entre museus e moda, nos museus tem uma demanda muito mais técnica, né, em termos de até de conservação. Por exemplo, quando a gente fala de certas obras de arte, né, a gente já trabalhou com peças e materiais e obras que têm quase 10 mil anos, né? Então, existem padrões nacionais e internacionais, dependendo do material daquele objeto específico, para você atingir uma luminância máxima, né, para não danificar aquela obra. Existem estratégias de rotação das próprias obras, para elas não ficarem expostas por tempos muito longos, né, justamente, de novo, para não danificar, olhando a questões de conservação. E daí existe também em comum, tanto no museu, galerias de arte ou moda, uma questão que, de novo, é narrativa, né, mais sensorial. Ali entram questões técnicas, né, por exemplo, de equilibrar a função do evento, que seja expor uma obra, então ali problemas de conservação, ou num desfile, problemáticas ligadas ao desfile mesmo, mas aí compensar onde for possível, aí que é a habilidade, entra a sensibilidade, né, e a experiência, né, de você conseguir afinar todas essas ferramentas. Inclusive, nesse sentido, daí entra um pouco, de novo, uma conversa, a conversa desses dias que a gente teve antes de agora, assim, de pensar a tecnologia integrada e não separada de jeito nenhum de uma experiência, né? Então, a experiência tanto como fruição, mas também, e principalmente no nosso caso, né, falando de profissionais, de você conseguir usar essas ferramentas tecnológicas, né, de uma maneira que ajudem a criar essas narrativas, aos cuidados técnicos, mas também as questões justamente de storytelling e de sensoriais, né, de envolver um público e criar relações, né. Tu quer complementar, Gabriela? Não, eu acho muito pertinente essa aproximação agora, justamente porque, até pegando o gancho ali na fala da Renata, que eu volto, que disse que já tinha dito que era interessante, que as lojas são espaços vão se configurar como espaços expositivos. E, então, acho que esse paralelo pode se fazer sim, porque os dois vão exigir, tanto dentro de um museu, numa mostra, que a curadoria traz uma narrativa, como o Richard estava falando, a loja também vai precisar se embasar nessa narrativa e criar todo um cenário. E gosto também de imaginar
espero que o Richard esteja certo, que essas novas estratégias que vão ter que ser pensadas, elas nos tragam mais liberdade mesmo, porque, claro que aí vão ter que ser respeitadas as idiosincrasias técnicas, como o Richard falou, na parte de conservação preventiva de um museu, ou de menor interferência na cor de uma roupa, se você está num outro ambiente, mas eu acho que essa narrativa que a iluminação pode trazer, essa coisa dramática, né, que a gente usa muito em algum tipo de mostras, ela pode ser muito bem levada até para uma loja, não só para um evento de desfile, como já acontece muito, né? Legal. Renata, tem duas coisas aqui para você. Uma é uma provocação, vou deixar para depois. A outra é a seguinte: como é que funciona a vitrine de espelho que você mencionou? Na verdade, a vitrine, ela é no espelho da loja mesmo, tá? Ela é touchscreen, ou a gente pode fazer também por gestos, tá? Então, você, com a loja fechada, por exemplo, a gente pensou muito na questão, né, que aqui em São Paulo, né, da Oscar Freire, que tem bastante bares, baladas por ali, então, que as lojas estão no meio, né? Então, ficaria um ponto de venda 24 horas, o cliente passaria na frente do vidro normal da loja, e aí apareceria um chamado, né, para ele, a partir dali, começar a navegar, ver peças disponíveis, ele poderia também agendar uma visita na loja em determinado horário com as peças que ele já selecionou, ele também poderia comprar mesmo as peças, escanear um QR Code, fazer uma sacola, finalizar a compra e mandar para casa dele, tudo isso com a loja fechada. Né? Então, seria uma nova experiência para fazer o ponto de venda ficar 24 horas. Mas ele é no vidro mesmo da loja. E esse é touchscreen? Touchscreen pode ser por gestos também. Ah, tá bom. E a provocação é a seguinte: o Lab Moda é uma loja colaborativa, né? Tem várias marcas, às vezes 30 marcas dentro de uma única operação. Essa tecnologia, ela leva em consideração também, por exemplo, o bom humor, a coisa mais lúdica, porque a gente vê algumas tecnologias de game, por exemplo, sendo inseridas em algumas soluções de tecnologia. Como que você vê isso? Como que você pensaria em alguma coisa para uma loja colaborativa, que tenha a arte comum também dos pilares? Quando a gente fala de desenvolvimento de software, ele é bem abrangente, né? Então, tem como você fazer uma coisa talvez um pouco mais estática ou uma coisa envolvendo gamificação também, né? Então, você consegue utilizar realidade aumentada, que é sempre um pouco mais interativo, né? Então, de você projetar, fazer filtro igual tem do Instagram, mas no corpo inteiro da pessoa, para poder compartilhar nas redes sociais. Tem como você também contar essa história, por exemplo, de cada marca de uma forma mais interativa, mais divertida também. Então, a gente usa bastante a questão de realidade aumentada, de projeção, de até mesmo dos gestos em si, né, que parece um videogame, né? Então, tem como você também fazer isso. A gente também pode utilizar também o reconhecimento facial, então a gente reconhece se a pessoa está feliz, está triste, e projetar, por exemplo, ou então sugerir para ela alguma coisa de acordo com o humor dela. Então, é bem grande a gama de coisas que dá para ser feito, tanto em questão de uma interatividade não só estática, mas uma interatividade um pouco mais maleável, um pouco mais divertida, até mesmo para as redes sociais que a gente já tem costume de usar, né? Bacana. Agora começaram a chegar umas perguntas das pessoas que estão com a gente. Da Lauren Dias, ela queria, acho que é mais para o Richard e para a Gabriela, algumas dicas sobre conceitos ou diretrizes que não podem faltar quando pensamos em criar narrativas para um cenário, pois existem partes técnicas que não conhecemos. No caso, acho que não conhecemos são eles, né, os arquitetos que estão fazendo os projetos. Uhum. Richard, quer falar ou começo? Pode começar. Bom, primeiro, são, duas coisas, vamos lá. Eu acho que o programa, né, quando eu falo programa de um projeto, são as exigências do teu cliente. Isso daí é uma coisa que não dá para fugir, você tem que ter ali o caderninho do lado, né?
E uma outra coisa que vai em paralelo, vamos dizer assim, um quadro onde você tem um programa que tem as exigências específicas, e no outro você tem o conceito, como ela disse, e que é essa narrativa. Então, dali também, muitas vezes, vem um briefing do próprio cliente ou de quem está promovendo o evento, né? Talvez ele vai te dar um briefing que é um conceito, vamos dizer, a primavera. Dali, você pode expandir isso, você pode ir procurar fontes literárias, cinematográficas, o que for, não é, para te dar algumas referências, e dali você parte para a tua inventiva, sempre vendo quais são as exigências técnicas daquilo. Você vai precisar, o Richard citou ali o Fashion Wall, que eu digo, é uma cenografia muito, muito difícil de se fazer, é dificílima, porque é muito fácil você ter um conceito maravilhoso, amplo, vamos fazer coisas hiper criativas, mas ele tem umas idiosincrasias ali do espaço que são muito complicadas, tem exigências de conter um público muito amplo no mesmo lugar, como o Richard falou, são 300 pessoas sentadas. Quando a gente estava falando de iluminação, o shopping, ele não desliga a iluminação de serviço, vamos dizer assim, em geral, e muito menos da vitrine das lojas quando o evento está acontecendo. Então, também, esse subterfúgio de iluminação dramática, mais cenográfica, fica muito difícil. Então, todas essas limitações, elas, infelizmente, vão ter que estar ali, claras, na tua cabeça, antes de começar a partir para o teu conceito criativo, assim. Não sei aí o que mais, Richard, o que você pode complementar? Bom, a pergunta era metodologias para achar essas narrativas, é isso? Isso. Então, bom, assim, do ponto de vista acadêmico, né, a gente falou quando a gente se apresentou que a gente se formou em cenografia, né, na Itália. Infelizmente, pelo que eu sei, no Brasil não existe, por exemplo, uma formação mesmo, né, de cenografia. Na Laura não, mas existem cursos, né? Existem cursos e tal, né? Mas, enfim, estamos falando de uma escola que tem uma tradição centenária, né? Muito forte. Claro que a base do discurso ali, no nosso caso, vem mais do teatro, né? Mas, assim, até a gente tiveram vários amigos, estudantes que estão se formando até em arquitetura, que queriam levar a questão da cenografia mais para dentro do contexto da arquitetura, né, e tal. E realmente, claro, existem, por exemplo, assim, livros, manuais técnicos de cenografia, mas não existem textos, eu acho, específicos de cenografia, que eu acho que é um pouco como um todo, né? Nunca tem uma receita, assim. Eu acho que sim, um curso assim forte, como a gente fez, né, de 5 anos, ele te traz um embasamento técnico até, né, em relação às técnicas cenográficas, iluminação, iluminotécnica, essas questões, mas eu acho que eu acho que talvez existem outras maneiras de se pesquisar, estudar cenografia, né, mas eu acho que justamente essa questão até de trazer sempre a questão narrativa, é que talvez até lá para nós, desde o começo, durante a nossa época de formação ainda, a questão da narrativa e de atingir a literatura, as referências, como a Biba estava dizendo, eu acho que isso é fundamental, de ter uma bagagem, né, muito grande, muito forte. Eu sempre falo, bato o martelo na questão de ser quase ter a curiosidade quase como uma obsessão, né? A gente fala que a gente acorda no meio da noite, da madrugada, porque a cabeça não para, né? De pensar em questões
infelizmente, até 99% das vezes são questões ligadas a trabalho. Mas eu acho que é isso, é por aí. Eu não vejo como pensar em soluções ligadas a processos criativos e tal, a partir de técnica, né? Na verdade, não existe uma receita pronta, né? Mas é aquela equação entre técnica e essas referências. Na verdade, mas eu acho que no final, quando você já tem uma certa pequena ou grande experiência que seja, mas aí eu acho válido até justamente fazer o caminho inverso, né? Que às vezes a partir da tecnologia você procura e acha uma narrativa, mas enfim, é difícil responder. Eu acho que não existe uma fórmula. Eu acho que é um contínuo, não acaba nunca, é uma contínua procura, uma contínua avaliação, e aí que eu digo, o talento, eu acho que é uma parte quase ínfima do processo, né? Eu falaria mais de sensibilidade, de entender, de habilidade em conjugar aí, justamente falando de um trabalho coletivo, todos esses aspectos e criar algo que atenda todas as questões, né? Você está abrindo só para confirmar o que o Richard falou, 10% é inspiração no início de um projeto e 90% é muito trabalho, muita tentativa. Certo. Tem mais uma pergunta para vocês, mas eu queria retornar para a Renata. Quando a gente fala em a tecnologia, nesse sentido, ela é até mais tranquila de trabalhar, porque você consegue colocar um equipamento tecnológico em qualquer lugar, né? A Gabriela estava falando que no shopping você tem que levar em consideração a questão da iluminação do shopping o dia todo, durante a noite, inclusive. Em relação à tecnologia, tem que ter, claro, tem que ter um ambiente que não tenha chuva, por exemplo, mas é implantável, esses sistemas são implantáveis em qualquer lugar, em qualquer tipo de varejo? Então, é importante lembrar que a maioria dos nossos clientes e que a gente participa com as ações de tecnologia, a gente tem contato bem forte, assim, principalmente com o pessoal de arquitetura, pessoal de cenografia em si, para justamente fazer com que essa tecnologia faça parte do espaço de uma forma, não só que o layout fique de acordo, né, com a loja, mas também de uma forma que ela seja implementada de uma forma que ela agregue todo o cenário como um todo, né? Então, a gente tem bastante relação com isso. Então, ela pode, sim, ser colocada em qualquer lugar, exceto, enfim, com intempéries, né, com chuva e tudo mais, não é possível, mas a gente também tem uma relação muito forte, principalmente com o pessoal de arquitetura, para fazer essa implementação, para que ela fique de acordo com, até mesmo para ter um resultado, por exemplo, na loja em si, eu tenho que colocar a tecnologia num determinado espaço para que o cliente, por exemplo, passe e veja essa tecnologia. Então, eu posso colocar em qualquer lugar, mas se eu não me posicionar ela de uma forma atraente, ela vai acabar passando despercebido, por exemplo. Né? Então, ela sozinha em si, às vezes não faz muito sentido, né? Então, a gente fica bem atento, principalmente com isso, para que a tecnologia faça parte do cenário como um todo, né? Certo. Para vocês, de novo, Gabriela e Richard, o Igor Cortes, ele pergunta de que forma vocês enxergam a produção desses espaços expositivos para que eles contemplem um conjunto, sem prejudicar ou favorecer um tipo específico de marca ou produto. Ele está querendo saber, a gente sai desse macrocosmo aí da cenografia de um grande evento e vai para o micro ali da loja, né, que tem várias marcas e precisa ser explorado. Mas não posso deixar de citar o Pátio Batel Fashion Walk, porque, de certa forma, ele é uma escala muito mais ampla, mas ele faz isso. O desfile do Pátio Batel são várias marcas.
E você tem que construir uma única cenografia que vai ajudar todas as roupas que foram talvez desenvolvidas em conceitos diferentes pelas marcas, né? Então, eu acho que você tem que ter, é como uma exposição no museu, você tem que ter uma grande lista de obras, você tem que entender realmente qual que é a gama de produtos que você vai estar tendo que expor no mesmo espaço, e vai ter que trabalhar ali com alguns elementos que às vezes são, por exemplo, paleta de cores, que vai casar com todas elas. Você tem que ter o conhecimento amplo de tudo que você vai estar expondo. Então, daí você vai jogar com uma paleta de cor que vai ajudar a todos, vai trabalhar com estruturas talvez em cores mais neutras, que vai favorecer a todos. É um trabalho um pouquinho mais, acho que às vezes pode ser mais limitador, mas às vezes pode ser um desafio criativo também, né? Você ter que fazer algo que vá dar certo para várias marcas e de tipologias diferentes. Eu acho que é o contexto que faz toda a diferença, de novo, né? Vou ser um pouco, talvez, monocórdia, mas acho que essa questão de criar um espaço de relações seria justamente imaginar, por exemplo, que a gente cria um evento com várias marcas, vamos se juntar, vamos dialogar entre todas as marcas para, de repente, achar, de novo, uma narrativa dentro de um contexto comum que possa funcionar para todo mundo, né? Aí é claro que você vai avaliar todas as questões. Se antes eu falei que talvez talento não é uma coisa muito preponderante, ao meu ver, em processos criativos, né? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. O que faz a diferença daí são as escolhas, né? Na verdade. Então, as escolhas nascem justamente, para mim, para elas terem um significado naquele contexto, ter uma relevância de um diálogo, de uma avaliação mais ampla, né, na tentativa de achar algo em comum, né, que não é simplesmente dizer, vamos juntar um monte de cada um com as próprias prerrogativas e pronto, acabou, né? E daí vamos fazer um cenário bonito, a iluminação incrível, hipertecnologia, mas daí, né, qual que é o motivo disso, tá? Então, se a gente justamente, por exemplo, aí que volta de novo sempre a questão de uma reflexão, né? Por exemplo, se a gente está falando de moda, né? Eu estava pensando antes que poderia parecer um pouco ridículo, talvez, pensar o que vamos querer vestir no futuro, né? Mas, na verdade, na raiz de uma pergunta dessa, é a mesma raiz da reflexão do qual que é a nossa identidade pós-crise, né? É aí que está a questão de como que a gente se sente na hora de propor um processo criativo, como é que a gente se sente na hora de pensar em comprar uma roupa, né, ou não, enfim, é aí que está. Eu acho que o cenário, o processo criativo, o processo de mercado e tal, não pode não olhar para essas questões. Na verdade, como disse antes, é um desafio grande, porque cria muita incerteza, mas talvez é uma oportunidade, né? Certo. Eu acho que é uma grande oportunidade para todos, né? Para todos os campos. Deixa eu perguntar uma coisa técnica. O Perry vai ficar bem bravo comigo, porque ele recomendou muito. Disse que ia cair muito a luz. Eu estou muito no escuro? Um pouquinho. Um pouquinho, assim, para a gente fazer uma rodada final. Aí, tá ótimo. Bom, a gente tá ótimo, melhorou. Obrigada, Gabriela. Bom, a gente vai agora, eu vou passar uma rodada final, eu agradeço muito a vocês, eu tenho certeza que vocês trouxeram muito conhecimento e também muita sensibilidade para esse momento que esses arquitetos estão
criando aí esse novo momento para o Lab. Então, vou começar ali pela Renata de novo. Te agradeço em nome do Lab. Renata, queria que você falasse e desse um tchau final para quem está ouvindo a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, até mesmo pela oportunidade de conhecer a Gabriela e o Richard também, de ver como a arte, a tecnologia tem tudo a ver, né? Elas são complementares e falam até a mesma língua, né? Então, para mim está bem enriquecedor estar aqui participando desse bate-papo e obrigada. Richard. Bom, eu também agradeço e só vou dizer que, assim, um pouco do que foi isso que eu falei durante a conversa, desse espaço de relações, desse diálogo, né, em aberto, que eu acho como fundamental, não só para a área profissional que a gente atua e tal, mas de maneira mais geral, eu acho que é uma necessidade agora, né. Então eu fico feliz porque hoje, na verdade, conversar nada mais do que isso que eu estou pensando, né? Tipo, de abrir novos horizontes, assim, trocando ideia. Com certeza. Obrigada, Richard. Gabriela. Obrigado, El. Bom, eu também agradeço a todos. Prazer em conhecê-las, né? Não nos conhecíamos antes, foi uma oportunidade. E abra um canal também, Daniela, e deixa aqui, talvez a gente deixa com você nossos contatos, porque se surgiram algumas perguntas, tem até algo mais técnico, que daí a gente possa suprir isso, a gente está à disposição para fazer, porque eu sei que num processo criativo aí, pensando nos arquitetos, as coisas vão surgindo às vezes e podem contar conosco, assim, sabe, durante esse processo. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E eu tenho certeza que vamos continuar em contato, Renata, Daniele, porque eu acho que os novos desafios aí vão exigir, como o Richard falou, essa aproximação, né, de todos. Com certeza, esse processo coletivo, né? Exatamente. Que bom. Bom, gente, eu agradeço todo mundo que está nos assistindo. O Lab Talk continua aí pelo mês de julho. A gente tem na quinta-feira um talk bem interessante sobre cenografia. Os convidados são o Felipe Guerra, o Ismael Zanardini, que é do Ateliê 1901, que está fazendo toda a gestão desse projeto aí dos arquitetos, e o Shawendi Seskin, que é da Chroma Garden, ele também trabalha com tecnologia. Então, a gente vai falar da cenografia também tendo esse contraponto aí da tecnologia. Bom, lembrando que o Lab Studio é um projeto do Pátio Batel, em parceria com o Pátio Batel e com o Ateliê 1901, e que a gente prossegue até o dia 30, quando a gente vai ter aí o resultado dessa maratona. Muito obrigada a todo mundo, boa noite, obrigada aos nossos convidados, especialmente. Obrigada, cuidem-se e boa sorte para quem está participando, né? Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Será que eu saí? Saiu? Não sei. Como é que sai?